a gravação agora, as duas coisas que a Cristina falou, né? Temos que tentar orientar o algoritmo para os nossos interesses. Se não fizermos isso, nós vamos ser orientados pelo algoritmo. Mais ou menos a Cris falou isso, né? E aí, Cris, você acha que se pode repetir? Depois o Renato falando sobre o risco, né, do GPT. Eu acho que tem que falar novamente, por favor. Desculpa aí. Cris. Então, o estudo dos algoritmos tem me levado a tentar encaminhar um algoritmo para assuntos do meu interesse, né? E se a gente não faz isso, o algoritmo leva a gente a caminhar à deriva, ao interesse dos patrocinadores. Então, a gente tem que estudar como fazer isso e como encaminhar e como aproveitar essa ferramenta para coisas boas. E aí o ChatGPT fazendo os textos que eu fico aqui um dia inteiro estudando, lendo quatro documentos, 5 teses de mestrado e doutorado para escrever um post com propriedade. Ele pega e escreve com essa rapidez. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Tiba. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Tiba. A gente está conversando um pouco aqui sobre tecnologia, e eu estava dizendo que hoje, na verdade, o assunto começou porque o Sérgio fez um comentário sobre o BBB, né? E aí eu estava comentando que o BBB, as redes sociais, reality shows, estão criando uma situação em que todos estamos imersos, tanto nós aqui como mentores, quanto os empreendedores, quanto a equipe dos empreendedores, os clientes dos empreendedores, né? E volta e meia os empreendedores se deparam com situações, né, que são situações que não têm uma resposta pronta. Eu estava dizendo que a gente via no mundo onde os veículos de imprensa eles tinham uma editoria, tinha gente responsável por fazer uma certa curadoria nas notícias e alinhar opiniões. Mas isso acabou. As pessoas estão consumindo diretamente as informações, né? No final das contas, cada um está sendo seu próprio curador, está fazendo a sua filtragem de conteúdo editorial. E isso, no meu entendimento, envolve, ou força a gente a desenvolver as ferramentas para isso, para conseguir fazer essa curadoria. E assim, a gente tem diversos mecanismos, né? Por exemplo, as famigeradas bolhas, né? Assim, no final das contas, eu só traduzo que as bolhas, né, são apenas os nossos grupos de interesse, em que a gente tem interesses alinhados, né, e talvez até valores e posturas próximas, né? Porque se a gente ficar no dia a dia tendo que lidar com pessoas com mentalidade muito diferentes, a interação fica inviável, porque ela fica muito ineficiente. Então, aqui, entre nós, aqui, nós temos uma bolha aqui. Uma bolha alinhada por interesses comuns. E eu acho que não vai ter outra. Que, na verdade, assim, acho que o uso das bolhas a gente não tem como evitar. É inevitável a gente usar as bolhas. Porque, senão, a gente vai ficar batendo boca, discutindo demais com as pessoas e as coisas não andam. A bolha é inevitável. E aí, assim, mas já era, né, Eliezer? Sempre foi. Se reuniu em grupos, né? Sempre foi. Só que agora é mais formal e mais rápido. E assim, é mais essencial. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica desprotegido. Verdade. E aí, assim, eu acho que uma bolha que é formada com base em valores é uma bolha positiva. Sim. E aí eu estava mostrando aqui, deixa eu fazer de novo, estava projetando uma janela minha no ChatGPT.
Então, eu pedi aqui o ChatGPT preparar um curso de treinamento para mentores. E aí ele está dando aí os módulos do curso. Que coisa. Só que a letra muito pequenininha. Eu não estou conseguindo ler. Aí, deixa eu ver se aumenta aqui. A gente vai adivinhando a palavra. Mas assim, acho que o caso também nem é tanto... Sim, para ver o conteúdo, mas para ver... Ah, agora sim, opa. Agora melhorou. Opa. Eu vou fazer de novo aqui para vocês verem em seguida. Prepare a training course for mentoring startups. Ele está pensando agora, hein? Ele tem algumas sobrecargas. Eles dão, aqui uma é gratuito, né, Aranha? Eles dão limitando a quantidade de processamento disponível. Está diferente. Ele não é sempre igual, não, Aranha. É isso que eu estou vendo, né? E quando você vê uma resposta como essa, você pode dar like ou dislike. Isso provavelmente vai... alimentando lá. Alimentando. Okay. Mas o que tem aqui? Nessa própria recomendação aqui sobre mentoria, tem um ponto em que ele fala que o mentor tem que estar atualizado. Então, a conclusão que eu estou chegando sobre ChatGPT é que ele vai virar uma ferramenta profissional básica, como se fosse um Excel. Todo mundo faz planilha hoje em dia. Se não fizer planilha, o trabalho fica muito pior, muito mais demorado. Então, quem souber usar ChatGPT vai trabalhar muito mais rapidamente e com muito mais qualidade. E aí eu estava dizendo que esse viés, né, para o nosso escopo aqui de mentoria, né, essa questão de saber usar o ChatGPT como uma alavanca para o nosso trabalho é uma interpretação muito mais importante do que a interpretação que está rodando por aí na imprensa, de ficar dizendo que vai eliminar emprego, que vai ter problema ético, tem manipulação de informação. Nada disso é mentira, mas não é esse o problema. Isso não é o mais importante. O mais importante é a gente olhar isso aqui e falar: eu jamais faria isso com essa velocidade que ele fez e com a qualidade que ele fez. Então, se eu não uso, eu estou sendo incompetente. Você tem como salvar isso daqui e nos mandar? Tem, é só marcar o texto lá. Que eu nunca vi uma resposta dessa, bonitinha assim. Esse é um V0, né? E em cima dele a gente faz adaptações necessárias, né? Para aquilo que a gente quer, né? Mas é um ponto de partida fundamental, né? Que coisa. Uma coisa que eu acho que serve muito é porque, como mentor, né? O mentor vai trabalhar com assuntos muito diferentes, né? Entre si, né? Entre os diversos clientes, vamos dizer assim, né? Então, ele precisa ter alguma base atualizada de como que é o estado da arte, vamos dizer assim, daquele assunto, né? Para poder orientar melhor. Essa é uma das minhas deficiências que eu vejo, né, nesse exercício de mentoria. A maior parte dos assuntos que a gente foi tratando lá nas quintas-feiras, eu não conhecia, né? Está rodando outra vez. Tá fazendo... Eu de novo, Eliezer, porque deu um erro no final. Depois eu salvo e mando no chat. Eu acho que isso é uma ferramenta de, assim, V0 para muita coisa, né? Nossa. Pelo que eu escutei de uma reportagem, outras empresas estão criando o seu ChatGPT aí, e a ideia, por exemplo, da Google é, dentro de, quando você estiver numa planilha tal, ele já tem alguns dados
e fórmulas e outras coisas que sejam mais fáceis de você fazer, né? Pedir para o Google Chat GPT fazer, né? Então, todas as empresas estão evoluindo, eu acho que realmente são uma ferramenta que vai melhorar muito a qualidade dela e a base para a gente, né? É uma base. Tem a ver com os valores de cada um, aquilo que o Renato estava falando, né? Valores de cada um. Eventualmente, se a gente der um gostei ou não gostei, aí um like ou não, seria similar ao meu valor, quando eu der um like para uma coisa que é importante para mim, ele talvez evolua e passe a responder coisas que eu gostei, será? Certamente ele vai recolher os feedbacks, né, Milene? E vai realinhar a resposta deles conforme os feedbacks positivos e negativos. Mas eu mandei esse relato aqui lá no grupo do WhatsApp. Ok, obrigado. Pode falar, Sérgio. Eu estou vendo aqui o que você mandou, né? Mas eu queria me referir a coisas que o Milani falou antes, sobre a questão básica, né? Então, eu vou tentar fazer aqui um retrospecto de como foi a nossa conversa de sexta-feira, começando 3 semanas anteriores, né? Porque foi uma formação que o Bacarelli preparou para a gente, e o Renato também fizeram essa mediação, né? Então, vamos pensar aqui, né? Foram citados alguns autores, e depois o Bacarelli deu outras referências. Então, imagina se a formação do Bacarelli e do Renato Toy fosse somente a partir de produtos gerados pelo ChatGPT. Então, eu até escrevi antes aqui. Na minha opinião, como é que eu recebo um texto desse aí do GPT, que não tem, primeiro, referências bibliográficas, ou não precisa nem ser uma referência de um autor ou de um texto, quer dizer, uma coisa bem situada, né, no tempo, né, principalmente, né? Em que situação aquele conhecimento foi gerado, né? Porque atrás do conhecimento, quem tem conhecimento hoje tem poder. Então, a maior arma hoje, a maior ferramenta hoje de dominação é o conhecimento. Então, esse ChatGPT, se for usado talvez de uma forma indiscriminada, não estou dizendo que vocês falaram isso, ninguém falou isso, não, mas eu estou perguntando aqui, né? Caso seja utilizado de uma forma indiscriminada, isso vai afastar o senso crítico de cada um de nós. Não entendendo o que já foi falado, que a gente precisa ter o senso crítico, né? Tanto como a Cristina falou, de a gente tomar cuidado, né, com os... como é que ela falou, o que eu anotei, né? Que é orientar o algoritmo, senão ele vai nos orientar, também como o Renato falou, né? Que a vida social ela é muito afetada, né, ou influenciada pelas redes hoje, né? Redes de todos os tipos, né? Milhões e milhões de YouTube, de não sei o que lá mais. E por incrível que pareça, que o Demitchenko falou lá na quinta-feira passada, retrasada, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de redes. São 70 mil redes no mundo, né? Redes complexas, né? O Brasil tem 8 mil. Ele falou, isso é uma coisa que normalmente a gente não sabe. Então, o nosso país e a nossa educação, se não tiver um senso crítico forte, usando esses algoritmos, eu não sou contra o uso, eu sou contra o uso, né, para gerar bolha, né? Senão só vai criar bolha, né? Então, eu não concebo um professor hoje que vai dar uma aula que ele não apresente o conteúdo, mas não diga, isso aqui, o autor que começou essa pesquisa foi esse, aí depois teve aqui, foi ali, quer dizer, ele tem que ter isso aí na cabeça dele, o professor, para que ele possa, então, mostrar a evolução do conhecimento e, por trás, dizer que, às vezes, um conhecimento não deve seguir para frente, porque ele ou é injusto, ou ele é antissocial, ou ele sei lá, ele não traz um benefício para a humanidade. Cito no meu caso de químico, né?
os pesticidas. Os pesticidas que, da década de 60, queriam aumentar a produtividade das plantações, né, das colheitas em países pobres, né? Então, a ideia foi boa, inicialmente, né? Mas a avaliação depois não foi completa. Então, faço aqui uma analogia com o ChatGPT. Pode ser que a ideia seja boa, mas tem que ter uma avaliação por trás, aqui a Cristina falou de curadoria, né? Essa curadoria, para você ser curador, você tem que conhecer daquele assunto que você está fazendo, né, a curadoria, com muita profundidade, né? E sem viés político, né, como o Renato falou aí no início, né, da loja, né? Viés político atrapalha muita coisa, né? Mas era só isso que eu queria dizer. Eu entendo, eu também estou puxando aqui algumas coisas do ChatGPT, mas eu não gosto de ver. Renato, você mandou aí muitas coisas interessantes, mas foi quem que falou isso aí? Qual foi o primeiro, né, a referência básica que você pode dizer? Quem foi? Aquele Klaus, né, aquele lá, esqueci, o Osterwalder, né? Quer dizer, qual foi a referência aí? Então, isso aí. Pergunta para o ChatGPT, quais são os autores que basearam esse resultado aí? Não sei se ele vai responder, né? Se pode responder também, né? Mas eu fiz essa pergunta, viu, Sérgio? E consegui uma resposta aqui, eu vou mandar o texto. Eles, basicamente, é aquela história, o que, digamos assim, em maneiras de responder o que os outros querem, o que você precisa ouvir, né? E algumas outras modelos de linguagem, etc, etc. Eu fiz essa pergunta, ele me mandou aqui, eu vou repassar no grupo também. Enquanto você coloca aí, eu queria fazer uma observação, desculpe aqui estar falando muito, mas eu comecei a dar aula na década de 70, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi na transição da época dos processadores de textos. Porque antes, a gente, como professor, recebia os trabalhos dos alunos, né, os alunos universitários, ou datilografados, que eram poucos, né? Poucos tinham essa habilidade, ou manuscritos. Aí começou a época do Word, né, processador de texto. Então, eu me lembro que, na época, a gente estava usando o DOS 3.0, né, porque o DOS.1 e o DOS 2, né, não eram comerciais, mas o DOS 3.0 era um produto comercial e o pacote, né, já tinha, né, uma planilha muito mais difícil, né, e o processador de texto. Então, os alunos começaram a usar os processadores de texto para dar as respostas. Imprimir impressas, né? Respostas impressas, letra bonitinha, né? Mas aí, como professor, você fica desconfiado, né? Será que esse aluno realmente, né, fez isso, né? E aí, essa questão de olhar, né? Quer dizer, era um grupo lá de, sei lá, 4 pessoas. Todo mundo entregava a mesma, quer dizer, quase que o mesmo texto, né? Então, fica claro que fez copiar e colar. Não teve uma reflexão, né? Mesmo que o aluno que entregasse manualmente escrito, né, ele podia copiar do livro, né? Mas aí ele, pelo menos, estava estudando no livro e tinha que botar. Eu pedi as referências bibliográficas e, se eu quisesse, eu poderia checar, né? Citar referência lá, ver se aquilo bate, né? Então, foi muito difícil esse início aí dos processadores de textos para os professores que não tinham, talvez, mais facilidade com a informática, de fazer pesquisa para ver se aquilo ali foi realmente tirado, né? Como se fosse um plágio. Não é bem a palavra, né? Mas como fosse tirado ipsis literis de uma coisa, né? Já na internet, o cara só chegou, copiou, colou e imprimiu com o nome dele, com a data, nome da disciplina, né? Então, eu faço isso daí e peço que o Eliezer complemente aí, dizendo que esse é um risco muito grande de não ter esse senso crítico aí. Muito obrigado. Ô, Sérgio, essa sua preocupação de não ter uma referência onde aquela informação foi buscada nos incomoda a todos. Eu me incomodo, claro.
E, recentemente, eu fiz essa pergunta para alguém e ele me deu a seguinte dica. Em vez do ChatGPT, experimente o Perplexity. Perplexidade, em inglês. Perplexity AI. Não sei se alguém já teve essa curiosidade de entrar no Perplexity AI. O Perplexity AI trabalha a partir de uma pergunta e não de uma encomenda. O Renato fez uma encomenda. Prepare um curso assim, assim, para tal. O Perplexity, não. Ele funciona com uma pergunta. E as respostas que ele dá, ele hierarquiza e cita a referência uma por uma, Sérgio. Ele pega as referências mais importantes, se não me engano, são 6. Ele tem que cortar em algum ponto, ele corta em 6. Mas você tem, uma por uma, cada afirmativa de onde é que veio. Você pode pesquisar, concordar, discordar, etc, etc. Então, eu recomendo a vocês dar uma olhadinha no Perplexity. Se puder colocar mais o link, modesto, ó, ele é muito mais modesto do que o chat. se você puder botar o link aí. O chat é mirabolante. O é Perplexity é mais modesto. É final Y ou final I? Y. Perplexity AI. Artificial Intelligence. Ok. Essa é a minha modesta contribuição. Muito obrigado. Eu acho que, para mim, deu uma dica boa aí. Eu vou fazer Tem outros 6 ou 7 no mesmo pacote, mas eu achei isso mais simpático. Eu só queria que o Renato colocasse lá a pergunta que ele fez, porque eu não consigo lembrar aqui no chat, só tem a resposta, né? Não, tem a pergunta. Prepare, não é pergunta, não, é uma encomenda. Prepare o roteiro de um curso para a formação de mentores para startups. E essa é a especificação que ele deu lá. Né, Renato? Ele fez uma encomenda. Não, mas estava lá no texto em cima, não estava, Renato? Estava lá no comecinho. Para preparar o curso só. Era a primeira linha. Que aí... Olha, eu trouxe isso, eu estava refletindo sobre isso. Tenho refletido muito sobre o ChatGPT e todo esse burburinho que está acontecendo, né? Tentando tirar um caldo inteligente disso, porque as pessoas estão reagindo de uma maneira que eu considero muito primária, muito pueril, muito infantil, muito maniqueísta da situação. Então, o que acontece? Veja, isso que o Sérgio está comentando sobre referências, né? Gente, infelizmente isso é a maneira antiga, a nossa maneira de se comportar diante de conteúdo. Isso vai correr com a gente. As novas gerações não têm essa mentalidade. Eles vão pegar o texto e, assim, eles são muito mais questionadores que a gente. E depois, se eles adotarem, concordarem, aqueles trechos que interessam, eles vão usar e não estão nem aí com a origem daquilo. E eu acho que a gente precisa se adaptar a isso. Porque, nesse caso aí da estrutura de curso que o ChatGPT preparou, acho que a pergunta interessante é como é que dá para usar isso? Independente de qual é a origem. E eu estou pensando aqui o seguinte, nós não estamos aqui fazendo um curso tradicional, em que vem um conteúdo, está tudo estruturado, tem um planejamento de aulas, tem uma verificação. Não é isso. A gente está fazendo um negócio muito mais caótico, muito mais interativo, mas, principalmente, muito mais adaptado às pessoas que estão aqui. Porque me parece que esse é o principal, a principal mudança de postura que eu vejo como essencial para nós. Porque nós viemos de uma cultura onde o professor expunha e a gente ia naquela onda, não tinha muito mais o que fazer. Agora não. Agora a gente está num mundo onde todo mundo quer dar opinião. E não dá para a gente ficar cerceando. Só que a gente também tem que ter a capacidade
de reunir essas opiniões todas e tirar dali uma resultante de todos esses vetores, né? Mas trazer uma resultante que não seja nula, né? Porque se pegar muito input de todo lado, você fica lá na média que não vai levar a lugar nenhum. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Então, o que eu estou achando? Que cada um de nós pode pegar a estrutura que o ChatGPT preparou e usar primeiro como uma sugestão de conteúdos. E depois, como um checklist, falar como é que eu estou em tal coisa? Como é que o ChatGPT me sugeriu fazer tal assunto? Como é que ele subdividiu o assunto? Quais pontos que ele chamou a atenção? E aí é interessante porque, na medida que aparece um assunto, nossa, legal, eu quero me aprofundar nesse assunto. Dá para entrar no próprio ChatGPT e pedir para ele elaborar, esmiuçar o assunto. Então, a gente depende hoje muito menos de enciclopédia, de professor, de livro-texto. Vai lá e pergunta, procura as alternativas e vê se serve ou não para você. Mas fala, Cristina, desculpa, falei demais. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu baixei o ChatGPT e fiz aquela coisa que a gente faz quando vai começar um projeto. Vamos ver o que eu falei na reunião. Vamos ver o que eu estou fazendo sobre o sabão do cérebro. Cliquei aqui e pedi produção de sabão a partir de óleo usado. O jeito de fazer está aqui. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a receita, o modo de fazer, está escrito definido. O projeto que a gente tem que se propor tem que ser muito além das informações básicas, porque as informações básicas estão disponíveis para qualquer um. Né? Então, a gente tem que ser mais do que isso. Né? Eu acho que quando a gente começa a entender para quem a gente quer produzir, por que a gente quer produzir, o que a gente quer vender, qual é a ideia que está por detrás. Isso tem muito mais relevância e eu acho que o nosso conhecimento, a nossa inteligência, nossos anos de trabalho é que trazem essa base para a gente, né? Que a base do conhecimento, a informação básica, ela está lá no ChatGPT. Qualquer um consegue entrar no ChatGPT, fazer uma solicitação de um roteiro de mentoria, que é o que a gente tem por aí. E sai vendendo de mentoria, porque a pessoa não sabe nada, não tem anos de experiência e não consegue orientar, porque não tem conhecimento. Tem uma informação pré-formatada. Né? Eu acho que a gente pode continuar gastando a nossa energia para ajudar as pessoas a chegarem a algum lugar com mais dedicação, que tem mais informação do que o ChatGPT. Então, tem aqui a receita, viu, Sérgio? 1 quilo de óleo, 140 gramas de soda, 300 ml de água, o que põe primeiro, o que não põe. Então, o que a gente achava que era o expertise do químico? O Cris, coloca lá no chat. Samuel fez uma pergunta para você. Samuel fez pergunta para você. Eu tenho dificuldade ainda em falar no celular e o computador. Então, já chego lá no WhatsApp para responder. Eu vou ler para você. Por favor, Cristina, coloque a pergunta e a resposta aqui no chat, se possível. Grato. Samuel. Samuel é o Sérgio. Samuel. Samuel é o fake do Sérgio. Não. Agora estamos sabendo. Falei, quem é esse Samuel que não aparece? É a outra personalidade do Sérgio. É o avatar dele. Não, é que eu entrei com o Gmail dele, né? Do meu Levei um susto aqui. Não, Desculpa. tá certo. Desculpa também, eu não expliquei isso. Obrigado. E tem uma outra coisa, a gente criou
uma enciclopédia virtual, onde as referências são dadas por pessoas entendidas no assunto. Então, a ferramenta Wikipédia, ela começou muito parecida com esse negócio do GBT. Todo mundo palpitando sobre tudo, e aí no pé da página diz lá, olha, não tem referência, isso não tem referência. Se você é referência nesse assunto, quer palpitar, faça o seu palpite aqui. Então, essa enciclopédia vem sendo construída, e esse chat GBT é a mesma coisa, né? Vai dar um monte de coisa ruim? Vai. E aí as pessoas vão começar a dizer, não, peraí, não é isso. Deu ruim aqui, olha, não, a referência não é essa. E essa é uma ferramenta que vai sendo construída. Agora, a gente tem que ter coragem e tempo para fazer a nossa colocação dentro desses projetos todos que todo mundo faz, né? Eu me lembro que o Eli fez uma vez uma correção, uma participação no Wikipédia. E foi uma experiência muito legal de aprendizado de como é que funciona a ferramenta para a gente assinar a nossa experiência. Eu vou aprender a salvar o negócio aqui e mandar lá no WhatsApp. Só um instantinho, já. Tá bom. É só marcar o texto e copiar. Fala, Tiba. Não, o Eliezer falou do Perplexity, e eu entrei aqui no Perplexity e perguntei para ele quais são os outros chats de inteligência artificial que tem. Ele me listou muito. Ele listou, deu exemplos, mostrou como é que entra. Tem aqui o tal do InWord, Boibot and Eve, tem o tal de Cleverbot, um Kajiwoto, tem, olha, Anima. É impressionante como tem, ou seja, eu tenho a impressão que, assim como aconteceu com todas as outras coisas, a coisa vai acabar se estabilizando em coisa de 3 ou 4, algo parecido com isso. Mas, no momento, nós temos uma quantidade enorme. Ou seja, o ChatGPT talvez seja o primeiro, por isso que ficou mais famoso, mas ele está longe de ser o único e também acho que não é o melhor. Mas, olha, eu acho importante a gente encarar também que o ChatGPT hoje, independente se é o melhor ou não, ele é uma ferramenta que, no final das contas, é uma ferramenta essencial. E sem ele, você vai trabalhar muito pior. E aí, extrapolando esse pensamento, né, o que eu prevejo que vai acontecer já imediatamente é que os produtos de software vão incorporar as inteligências artificiais. Então, a Microsoft já está incorporando IA generativa, né, como chama, dentro do Word. Então, assim, você vai escrever a primeira frase do parágrafo e ele vai te sugerir o parágrafo inteiro. E você aprova ou não. Assim, assim, se a gente for pensar do ponto de vista ético, isso vai aumentar a desigualdade social. Porque as pessoas que têm a capacidade de usar isso, têm acesso, vão se distanciar mais ainda das pessoas que estão desconectadas. Isso é meio que inevitável com a tecnologia. Os desdobramentos disso e quais são as mitigações disso, não vou nem entrar aqui, porque senão é conversa para muito chope. Vai distanciar as pessoas, né, Renato? O que eu queria colocar como tendência hoje? Primeiro, não tem mais como fazer produto de software sem incorporar IA dentro do produto de software. Porque o produto de software vai antecipar, vai enriquecer o trabalho do usuário. Além disso, nos próprios processos da empresa, a gente também vai ter que incorporar. Então, eu estava fazendo uma experiência hoje de manhã, que a gente tem uma startup que está trabalhando com geração de energia. Aí eu fiz a experiência de perguntar para o ChatGPT, falei, olha, eu tenho um curso de água
com 40 metros de queda e 600 metros cúbicos por segundo. Aí ele já me deu a análise, olha, no final tem uma conclusão, provavelmente é viável. Aí o que eu falei para o empreendedor? Você já pensou que na sua visão sobre a sua empresa, você vai incluir o ChatGPT nos seus processos? Tanto nos processos de estudo de viabilidade, quanto no processo de acompanhamento da obra civil, quanto no processo de operação. E o interessante é que o ChatGPT, você não tem que recomeçar, a conversa vai se desenvolvendo. Então, quando eu fiz a pergunta sobre o curso de mentoria, na sequência eu pedi para ele detalhar os módulos, porque ele deu uma estrutura de 7 módulos. Eu falei, ó, detalhe os módulos. Ele detalhou. Ele sabia que eu estava perguntando sobre os módulos que ele acabou de me mostrar. Então, ele realmente já serve como um assistente para o trabalho. E aí, qual que é o nosso papel? A gente tem que estar atualizado com isso, porque a gente tem que interagir com os empreendedores nesse sentido. E, justamente, se vocês olharem na lista do curso que o ChatGPT preparou, ele colocou a recomendação que o mentor tem que estar atualizado. E isso, assim, já bate numa outra coisa, que é uma das recompensas de ser mentor. A gente tem que ficar atualizado. E a gente tem que ficar atualizado não é só de leitura, é de interagir e usar aquilo de maneira prática, concreta. Do que saiu até hoje, que eu tenho lido a respeito do ChatGPT, como você disse, Renato, a maior parte da informação está muito na superfície, é tudo muito novo. E aí, principalmente a grande imprensa, escreve muito superficialmente. Com certeza, essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje foi a mais profunda, foi a mais densa que eu já li, ouvi, presenciei a respeito do ChatGPT. Concorda? E é exatamente por causa dessa novidade, né? Por causa dessa novo. E aqui temos um grupo, né, com bastante experiência e conhecimento para poder discutir a respeito vamos chamar assim, da ferramenta com mais propriedade. Eu gostei muito da comparação que a Cristina fez a respeito, guardado todos os data venues, com relação à Wikipedia, né? Certo? Só a título de exemplo, enquanto a gente estava conversando aqui, eu entrei no Perplexity AI e fiz a mesma pergunta do Renato para montar um curso de mentoria. E ele respondeu de uma forma muito diferente. Primeiro começou com parágrafos e com referências embaixo para você ir atrás de completar assuntos. Vocês querem dar uma olhada na tela? Eu compartilho aqui, quer ver? Ele é mais primário em relação ao ChatGPT. Peraí. Olha aqui, eu perguntei, preparar um curso. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, sim, perfeito. Preparar um curso de mentoria para startups. Olha, ele respondeu aqui, para preparar um curso, antes você precisa saber o que o mentor faz. Os mentores são... Então, pequeno texto. E tem aqui, referências. Você clica aqui, e ele vai para um... Está demorando um pouquinho, mas, e tem aqui algumas referências da própria internet. Da própria internet. Da própria internet. Né? E tem uma outra coisa interessante, que é ele mesmo, depois ele continua com mais uma coisa, e ele mesmo vai fazendo perguntas, para você ir avançando na compreensão. Entendeu? Achei muito interessante a forma. É um exemplo aí de como essas inteligências artificiais vão trabalhar, né?
Interessante. Então, a gente tem aí as ferramentas para escolher, né? Aquilo que é melhor, aquilo que é mais adequado para o que você vai fazer, né? Ô, Carlos, coloca também a resposta do Perplexity para a gente depois dar uma comparada. É bastante coisa, aí não consigo, não é um texto contínuo, né? Então faz eu um... acho que vale mais a experiência de fazer a pergunta lá, viu, Sérgio? Eu acho que é bom todo mundo entrar e fazer as suas próprias questões lá. Aqui como ele é todo cheio de interação, né? Não é uma coisa sequencial. Então, eu tinha dado a sugestão de hoje a gente fazer uma avaliação do papel dos mentores, né? No final das contas, a gente acabou indo para um outro caminho, mas que acaba gerando benefícios para como atuar como mentor. A gente está discutindo, está fazendo de novo uma discussão de meta-mentoria. Nós não estamos mentorando, a gente está falando sobre mentoria. E aí está discutindo ferramentas que podem ajudar a mentoria. Então, uma coisa que me parece bastante óbvia é que quando tem assunto novo, quando o empreendedor está fazendo alguma coisa diferente, ou quando a gente toma contato com um empreendedor novo, essas ferramentas de IA, elas são uma excelente maneira de a gente tapar os buracos de conhecimento para poder conversar de maneira mais produtiva. Verdade. Uhum. Então, qual é a tradução que eu faço disso? É que esse autodesenvolvimento como mentor, de novo, já é uma tarefa do mentor. O mentor tem que ter continuamente a preocupação de continuar se desenvolvendo. E está sintonizado, está ligado com tecnologia que realmente tem a utilização prática e saber como usar. Mas, então, se vocês concordarem, queria partir para uma avaliação do que a gente fez até aqui como mentoria, porque nós fizemos 2 sessões com os projetos do ITT e o projeto do Sérgio, né? Mas eu acho que agora é um bom momento para a gente refletir sobre como foi a atuação de cada um. A Cristina sugeriu de a gente fazer uma autoavaliação, né? E eu sugiro que a gente faça com base numa autoavaliação, mas também contemple como é que foi o desdobramento disso. Se realmente aquela contribuição que cada um deu foi acatada ou não, se aquilo gerou consequências e resultados para isso. Ok? Certo. Quem quer começar? Você quer começar, Cristina? A gente já tinha começado a falar um pouco? Eu vou falar um pouco da minha participação pessoal, assim, é mais a autoavaliação mesmo, né? Eu estou a primeira vez nesse projeto de pensar sobre o projeto do outro e não sobre o meu próprio. Eu sempre cuidei do meu, né? E ajudar o outro a cuidar do projeto do outro é mais difícil, né? E venho aprendendo, me coloquei muito pessoalmente, minhas experiências, não que elas não sejam válidas, mas elas precisam estar direcionadas ao projeto da outra pessoa, né? Do empreendedor, como vocês chamam. Então, fazer essa transformação entre a minha experiência e isso ser um elemento relevante para o projeto é o que eu aprendi, que eu devo tomar esse cuidado para colaborar com o empreendedor para o caminho dele. É isso. Obrigado, Cris. Eliezer, quer comentar, por favor? Ô, Renato, desde o começo, nossa grande dificuldade é saber o papel correto do mentor. Primeiro, a gente mesmo entender que nós não somos os gestores,
nós não somos o empreendedor, nós não somos o investidor, nós não estamos botando dinheiro no negócio dele. Né? Então, se a gente não é nenhuma dessas coisas, então o que a gente é? E qual realmente o papel exclusivo de mentoria? E a gente já conversou muito sobre isso, né, Renato? E aquela metáfora que você usa de em que posição você está sentado no carro, enquanto uma outra pessoa está aprendendo a dirigir, e qual é o seu papel ali? Você não está na direção, você não está no banco de passageiro, você está no banco de trás, por exemplo. Então, você não está com a mão na direção. Você não está, não. Você não está gerindo. Agora, como a nossa experiência pode ser útil para uma pessoa que está tentando alavancar os negócios. Nessas últimas reuniões, o Renato tem batido muito na importância da ortodoxia da metodologia. Pegar a metodologia e bater, olha, você não passou por essa ponte aqui, você tem que passar por essa ponte para poder passar por esse lado. Você não fez isso, rapaz, isso é importante. Por isso. Ah, é. Pô, mas eu achei que eu já sabia. Mas cadê? Você fez a experiência? Você ouviu o cliente? Quantos clientes você ouviu? Você anotou? Você... Tá. Ah, não, eu já fiz o produto. Você fez o produto sem desenvolver o cliente? Isso vai dar errado. É o famoso VDM. Não vai dar certo, vai dar merda, porque você não está conversando com o cliente. Acho que o papel duro do mentor é dizer, cara, segue a metodologia, porque senão você vai pular partes essenciais no desenvolvimento do seu negócio. E isso eu aprendi com o Renato. E tem que ter coragem de falar duro, assim, olha, cara, a gente vai andar, mas assim, tem que seguir pela metodologia escolhida. Esse é o ponto. Obrigado, Léo. Sérgio, quer comentar? Eu queria deixar para o final, porque eu estou anotando algumas coisas, aí, se fosse possível, eu agradeço. Tudo bem, Aranha. Então, eu estava em busca de teoria, vamos dizer assim, de conceitos para a atuação, né? Eu acho que estão tendo. Então, isso é uma coisa que está indo bem, né? As duas primeiras e a aplicação prática para nós do ITT, que também tem valido bastante. Passamos a refletir sobre nossos clientes, sobre o nosso propósito, né, efetivo. Isso avançou no nosso grupinho mais que está preocupado com isso no ITT, tá? Então, caminhamos bem. Mas tem esse outro lado que eu percebia nas experiências das quintas-feiras, que é essa coisa meio caótica, né, meio sem regra, mas que estou vendo que isso é uma coisa importante do processo. E quando aparece algo, né, o mentor precisa estar, vamos dizer assim, focado e identificar essas questões e conduzir o processo, né? Às vezes aparece uma coisa muito boa que não estava prevista e que vale a pena desenvolver, tá certo? Isso eu acho que é uma característica importante aí do Renato, ele tem essa capacidade de captar uma coisa nova que apareça e tirar daquilo um resultado positivo para o trabalho, né? Então, essa é uma característica que eu estou aprendendo, tá? Estou observando e estou ficando um pouco mais tranquilo do ponto de vista de não ficar ansioso por ter regrinhas para resolver tudo, mas está mais tranquilo de que o próprio processo, né, claro que tem uma tecnologia, né, uma teoria por trás, mas o andamento da coisa, dependendo, né, do grupo que está sendo monitorado, mentorado, né, vai propiciar, né? Cada momento se propicia oportunidades de desenvolver determinados tópicos. Eu acho que isso é uma questão relevante, que acho que a gente está tentando desenvolver, está desenvolvendo, está conseguindo aprender, vamos dizer assim, com o desenrolar aqui das nossas reuniões, tá? Obrigado, Aranha. Milani, por favor. Eu concordo bastante com a Cristina, o próprio Carlos, né?
E, para mim, realmente está sendo uma experiência grande. Os pontos, realmente, para a gente ser mentor, a gente precisa ter ficar antenado com o que está acontecendo, né? Esse assunto do chat GPT, por exemplo, eu não tinha associado com algumas coisas que a gente pode fazer na mentoria. Então, o importante de conversar com várias pessoas de várias áreas, né, é muito importante conversar, né? E eu acho que eu prefiro ter realmente essa metodologia que fica sendo a linha de base, e depois, com a experiência da profissão, da experiência profissional, a gente pode orientar, então, né? Fazer essa mentoria. Então, eu acho que está valendo muito, muito a pena para mim, e eu acho que a gente está aprendendo muito. É isso aí. Obrigado, Milani. Valmir, por favor. Bom, hoje é minha terceira participação, né? Eu assisti a segunda aula do Baccarelli, e na semana passada, e foi inclusive uma das minhas perguntas, que foi a minha dificuldade em ver como é que chama? As fronteiras entre quinta e sexta-feira, né? Com relação ao projeto do Sérgio. Então, estou na curva do aprendizado, estou aqui observando como me comprometi na primeira. Eu estou com um olhar de processo, eu estou com um olhar aqui da gente fazer né, que foi colocado como desenhar isso como um processo, definir isso como um processo. E, bom, o aprendizado é constante, né? O aprendizado é constante. Então, e aí, bom, a questão de posição, eu tenho perguntado, tenho falado pouco, porque realmente estou aqui observando para ver ter uma colocação mais, mas estou muito grato por estar participando e compartilhando esse conhecimento de vocês. Hoje a colocação sobre o IGPT foi ótima. Certo? Eu realmente não tinha realmente olhado por essa ótica, né? E estava protelando, inclusive, para fazer o uso, que é exatamente isso, você só aprende efetivamente exercitando, né? E teve duas situações anteriores que eu cheguei a citar em outros grupos sobre o uso, mas não o fiz, né? Então, é isso. Obrigado. Fala, Milani. Eu esqueci de comentar, né? Que eu acho que esse desespero de um mentor ouvir o que a gente ouviu na sessão de ontem, lá da mentoria solidária, né? Alguns de vocês não estiveram, mas outros sim. Quando você pega o grupo, então, que seriam os empreendedores, e eram 5 ou 4, sei lá, 3 não estão com tempo, não querem pensar nisso. Aí, então, você, como mentor, fica desesperado. Bom, vai curtir sua vida aí, mas é lógico que, principalmente o Sérgio, que tem a aluna lá, e tem a aluna com boas ideias, tudo, né? Então, isso eu acho que é um sentimento também que acontece com o mentor, né? De, um produto que pode ser muito importante, e as pessoas que, em tese, são as criadoras daquele produto, não estão com vontade de desenvolver, né? Então, isso foi um sentimento ontem que eu fiquei tremendo aqui em casa, né? Fala, Valmir. Não, é que citando esse caso de ontem foi claramente um desalinhamento, né, entre a Bruna e os demais, né? Então, eles praticamente não tinham conversado, e quando eles chegaram lá, hoje, né,
não sei o que está acontecendo, e aí o César gastou uma grande parte do tempo explicando né, qual era o nosso papel, limitando exatamente qual era o nosso papel lá, porque em um certo momento, né, Sérgio, o entendimento é que eles estavam passando aqui, como se nós fôssemos fazer para eles, né, efetivamente executar para eles, né. Então, eu acho que a lição aprendida de ontem, especificamente de ontem, é que para que alguém traga um projeto, vai ter uma certa lição de casa que eles vão ter que fazer para poder apresentar. E ontem nós gastamos uma maior parte do tempo nós falando, né? Ontem, praticamente 60%, né? O grupo falou em vez deles. Isso aí. Fala, Sérgio. Renato, primeira pergunta agora que o Valmir me despertou. Você conseguiu terminar a gravação de ontem? Terminou. Eu tive que sair, por isso que eu não participei do resto. Não, sim. E a gravação ficou ligada, Sérgio. Então está muito longo, preciso cortar a parte que ficou ligada à toa. Porque, olha, o Milani e o Valmir tocaram em pontos muito importantes, quer dizer, não é a minha avaliação agora, né, que eu estou falando, mas estou falando disso de ontem, né, que serve, sim, para mostrar, né, para os mentores, né, quais são as propostas diferentes de cada grupo que aparece, né. Talvez eles possam mudar, possam evoluir, né, que a gente espera, né, mas então, Renato, depois de você cortar, eu vou comentar isso assim, de uma maneira positiva com a Bruna, porque ela, apesar de ter 19 anos, é a que está, talvez, mais entusiasmada aí com o projeto por ser jovem, né? E as outras pessoas já não são tão jovens e têm, digamos, outros compromissos e também está tudo certo, né? Mas eu agradeço o comentário do Milani e do Valmir, e eu realmente fiquei meio perplexo também. Mas isso já aconteceu uma outra vez comigo, e com vocês que estavam aí, na reunião da ATIP, né, da Jocely e do Caio, né? E como a Jocely já é uma professora doutora de 72 anos, a pressão que ela colocou no grupo, né, na primeira vez que ela veio, foi muito grande. Mas é também por ingenuidade, eu não sabia o que é uma mentoria, né? E depois ela mesmo falou, né, na outra reunião, ela falou, não, agora eu entendi. Porque no final, no primeiro encontro, eu perguntei para ela, né, como é que ela tinha se sentido, né, naquela conversa, que foi uma conversa que não teve sintonia fina, né? Ela disse, olha, me senti muito mal, porque eu já tenho não sei quantos anos de formada, sou professora, tenho, né, experiência técnica, prática, e estou me colocando aqui como se fosse uma pessoa que está começando, né? As perguntas que vocês estão me fazendo, eu não sei responder, vou ter que me preparar para responder, né? E aí foi um desalinhamento no início, né? E, infelizmente, o projeto não foi para frente, não por nossa vontade, porque eu achava um projeto muito bom, mas é que estava perdendo dinheiro e eles decidiram, né, lá, a equipe, né, que toma a decisão, parar para não perder mais dinheiro. Tá certo, tá tudo bem. Então, é para dizer que aquele projeto também foi uma aprendizagem muito grande para mim, porque ela perguntou assim para quem estava lá, não sei se o Renato estava, quem que estava daqui, né? O que vocês vão entregar para nós? Quer dizer, a gente pediu que eles falassem, né? Eles falaram, e aí depois a doutora Jocely perguntou o que vocês vão entregar para a gente, né? Aí eu fiquei pensando o que responder para ela. Eu falei, olha, a gente não vai entregar nada, né? A gente vai ficar juntos e tentar apoiar naquilo que vocês trouxerem de demanda para nós. A princípio, vocês é que vão entregar para a gente e a gente vai trabalhar juntos, né? Aí ela ficou assim, mas como é que pode? Vocês têm tanta experiência, não vão falar, não vão fazer um planejamento, né? Quer dizer, não foi bem assim que ela falou, né? Mas ela deixou claro que ali ela não via a gente como uma ajuda efetiva para ela, né? Que a gente estava fazendo pergunta e ela não sabia a resposta, então ficou uma coisa estranha, né? Mas agora, voltando aqui para a nossa situação, né? De fazer essa avaliação, a minha avaliação ela é sempre no sentido provisória, né? Porque, como o Carlos falou, o Carlos Aranha falou, eu, por não ser da área de tecnologia especificamente, eu, às vezes,
até não me coloco muito, porque talvez não ajude, né, a minha opinião. Então, eu fico ouvindo bastante, por isso que eu falo das referências, quando o Renato, o Bacarelli dão as referências para consultar, para mim tem sido muito útil, né, muito importante, né? Mas, daquilo que eu vejo, né, da minha avaliação, essa aprendizagem com vocês, né, nessas 3 semanas, ela foi muito importante, porque eu vejo que eu sozinho, né, mesmo que eu possa entender um pouco da parte técnica da química, né, eu não entendo de muitas outras coisas que, por exemplo, a Cristina falou, o Valmir também, conversando comigo, falou da experiência prática, e vocês todos têm falado, né? Então, essa troca, ela, para mim, é muito rica, né? E, por isso mesmo, eu estou revendo algumas coisas de conversar com possíveis, né, clientes ou instituições que possam me apoiar. O Milani deu vários exemplos, né, que eu considerei, e vou realmente tentar conversar com essas pessoas, né? Porque no próprio projeto Arduino, quando a gente estava escrevendo os OKRs, uma coisa estava me deixando preocupado. A gente não estava aproveitando o potencial de formação de uma rede colaborativa, não só de professores, como de alunos. E hoje eu sinto que talvez no projeto Arduino a gente pudesse ter investido um pouquinho mais com esses professores que estão fazendo esse trabalho de forma dispersa. Mas isso também é outro assunto, né? Que talvez não seja o momento certo de falar, é apenas um sentimento, porque eu sinto que a força do nosso grupo é de sempre estar somando, né? Pedaços pequenos para dar uma parte maior. E, para mim, fica muito claro, né? Para que a gente possa instituir isso daí, como o Carlos falou, né? Que cria assim, uma dificuldade do pessoal do ITT entender a nossa forma de trabalhar, que é uma forma, posso dizer, talvez assim, não formal ou caótica, ou, sei lá, independente, né, primitiva, né, mas é que a coisa é muito dinâmica, né? Isso aí, posso dizer, teve reunião que a gente atendeu 3, 4 assuntos diferentes na mesma sessão, quer dizer, lógico, 15, 20 minutos para cada uma, né, das equipes, né? Mas então é muito difícil de a gente ter tempo para organizar tudo com antecedência, porque a gente nem tem certeza de quem vai chegar nas reuniões das quintas-feiras. Mas também isso não exime, né, de um trabalho anterior, né, de casa, né, de checar algumas coisas, né? E talvez essa seja uma avaliação mais geral, né? Que para os mentores, eles têm que estar muito atentos ao que vai acontecer, ao que está acontecendo, né? Para que eles, pelo menos, vejam num panorama mais amplo, né, do que aquele grupo, né, de pessoas que estão ali imbuídas, né, de desenvolver a sua ideia, o seu projeto, né? E que o mentor não vai dar resposta, pelo contrário, eu acho que ele vai fazer perguntas e vai pensar junto, né, nessa colaboração para que se construa aquele conhecimento que pode ser muito mais na parte comercial, na parte de vendas, na parte de marketing, né, que na própria parte da tecnologia. Pelo menos eu tenho visto assim, nesses muitos encontros que a gente tem feito, né, e tenho aprendido exatamente isso daí, né, que a questão, né, de utilizar uma metodologia, ela organiza a forma da reunião acontecer no tempo, não só no tempo físico, mas também no tempo do mentor se preparar para ver as suas carências, as suas dificuldades, particularmente, né? E só queria dizer o seguinte, que uma coisa que eu anotei aqui e queria comentar com vocês, que é dentro desse assunto aqui da diversidade que a gente estava falando. Eu vou voltar aqui, que eu trago aqui para você, porque eu achei importante. Talvez voltando do mês de setembro, outubro do ano passado até esse ano, eu queria falar algumas coisas só para informar quais são os projetos ou empreendimentos que a gente tratou. Um que eu achei muito interessante foi o Atlas Geocultural da África, com o professor Odair Marques, não sei se vocês conhecem, né? Então, foram dadas algumas sugestões, ele
fez uma mentoria densa com a gente, aí parou 6 meses, depois voltou, já com o produto pronto, né, que é esse Atlas Geocultural, né, que já está impresso e que eu comprei um e gostei muito, né? Então, é um caso de sucesso, mas que eu pensei que ele tinha abandonado no meio do percurso e não abandonou. O outro foi a ATIP, né? Inclusão de autistas no mercado de trabalho, que quem viu o projeto é um projeto de excelência, né, técnica, né? Mas não de excelência administrativa, né? E não me cabe julgar, comentar, não tem nada a ver, né? Mas foi um projeto que eu estudei muito, procurei fazer relacionamento com outras pessoas, né? E o outro projeto que continua, né, eu acho que vai dar muito fruto, né, é a parceria ITT Baita com as reuniões de mentoria na quinta-feira. Eu sei que houve, talvez, na minha opinião, houve uma falta de sintonia, ou não é bem falta de sintonia, né? A gente tocava uma música, mas o ITT quer uma outra música, né? E talvez um outro ritmo. E talvez esse acerto aí da metodologia possa trazer um ajuste fino aí, uma sintonia fina, né? E está tudo bem, eu não estou criticando, eu estou falando o que eu estou sentindo, né, de ter participado de tantas reuniões aí com o pessoal do ITT e perceber o grande potencial que eu vejo na proposta do ITT, um potencial de educação, né, de formação, né, e muito, muito maior, talvez, vocês saibam do que eu, né? E outro também, projeto que me ajudou muito, né, foi o Alquímica, né, empresa júnior, né, lá da Unicamp, que a Bruna ainda não conseguiu se organizar com os outros diretores para receber isso, né, porque a própria Unicamp tem, para cada faculdade, instituto, tem uma empresa júnior, né, que é um potencial muito grande de a gente conseguir pessoas jovens para vir para o nosso grupo. Até porque, nessa questão aí que o Renato levantou hoje, né, que a forma de trabalhar vai ser diferente, na forma de gerar o conhecimento vai ser diferente. Eu, na minha formação, eu vejo, né, que eu tenho que estudar os autores clássicos, os autores modernos, para entender o movimento, né, o movimento das ideias, né, ou das concepções, né. E hoje não, o Renato falou bem, eu concordo, né, não é assim que funciona mais, não é nessa coisa linear, ou não é bem linear, né? Que eu falo que é elipse, né? O conhecimento, ele vai, a cada nova volta da elipse, né, ele tem uma dimensão superior, uma oitava maior, né? Que se você acompanhar, você vai ver que a coisa fica um ajuste fino, né? Então, eu vejo eu fiz 4 exemplos aqui de projetos que a gente tem trabalhado e que talvez vocês, né, puderem ver ou se interessar, são muito importantes. E cada um desses projetos demandou formação diferente de mentores, né? E eu, lógico, não tenho, né, quase que nenhuma dessas formações, com exceção talvez do pessoal lá do Estudo de Química, né? Mas me proponho a melhorar para aprender, né, a minha parte teórica, né? Então, a minha avaliação é essa, continuar estudando sempre, talvez com essa abertura agora do Perplexity e do ChatGPT, né, no sentido de ajudar, né, colaborar, né, sem me importar muito com o resultado, né, quer dizer, apesar de eu querer que as coisas deem certo, mas pelo exemplo que eu dei aqui, ó, se for pensar, a ATIP saiu, né, a parceria, né, do ITT com a mentoria tem essa dimensão de, digamos assim, né, de estar uma coisa meio amarrada, né, não vejo assim caminhar muito, mas não como crítica, eu vejo como dificuldade a ser superada, né, que é isso, né, nós estamos aqui para isso. E a Alquímica é um potencial muito grande, né, de trazer novos alunos, né, e alunas, né, de graduação ou de pós-graduação que vão realimentar o nosso grupo, né, que eu, né, já tenho 50 anos de formado e não tenho essa visão que esses jovens, né, como a Bruna e os outros que vieram, né, têm para acrescentar para nós. Eu acho que a mentoria precisa muito dessas pessoas jovens aqui, né, falando, ouvindo, aprendendo e nos ensinando também. Então, rapidamente, a minha avaliação é essa. Agradeço todas as dicas que me deram sobre o sabão e vou considerar e estou tentando melhorar, sim. Muito obrigado a todos. Aí, desculpe se eu falei alguma coisa em relação ao ITT, mas não é crítica, né? É pelo contrário. Tranquilo. De ajudar
Porque eu vejo, né, que às vezes eu quero levar para um lado ou coloco uma coisa, mas não é certo, tá bom, eu tenho que entender que não é certo ou não é adequado, a gente vai achar o que é melhor. Né? Então tá tudo certo, é isso aí. Então, obrigado. Tranquilo, obrigado. Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer é sobre essa estranheza que o Milani relatou com relação aos empreendedores de ontem. Né? E, Milani, é um choque cultural, né? E é um choque porque nós aqui, na nossa carreira profissional, a gente vem de empresas que são organizadas, né? IBM, Promon, são empresas CPQD, né? São empresas que têm uma cultura de engenheiros, né? Que são empresas que são muito acima da média do ponto de vista organizacional. E aí a gente está lidando nos projetos de impacto, né? E nos projetos voluntários aqui, projetos individuais, com uma situação totalmente oposta, em que não existe organização, não tem processos, e pior ainda, você viu a demonstração prática de baixo comprometimento da pessoa com o projeto. Os projetos, muitas vezes, não são a prioridade na vida da pessoa. Então, isso cria uma situação que é um terreno onde não dá para a gente praticar aquilo que a gente aprendeu na nossa carreira. Porque não tem hierarquia, não tem comprometimento, não tem cobrança. E mesmo assim, a gente tem que achar uma forma de conseguir mentorar. Então, fica muito mais uma responsabilidade nossa de se despir dessas expectativas. Porque, no final das contas, elas vão atrapalhar a mentoria, porque elas são inadequadas. Sim, é um aprendizado, com certeza é um aprendizado. Mas eu vejo as startups que eu conheço que começaram, então já tem o seu produto na rua, eu vejo essa estrutura organizacional entre os empreendedores, entendeu? É que, no caso ali, o exemplo foi muito desagradável, mas eu acho que isso é válido para a gente aprender mesmo, se preparar para isso. Mas, no final das contas, acho que o modelo de startups mesmo aqui, no âmbito do que a gente está trabalhando, debaixo do ITT e no grupo de mentoria, não vão aparecer, viu, Milani? Vão aparecer muito mais projetos individuais, projetos secundários, né, do que projetos prioritários na vida das pessoas. Isso é o primeiro ponto interessante. Então, a gente também tem que estar flexível com relação a essa opção dos empreendedores. Outro ponto que eu queria comentar é com relação aqui à dinâmica do que a gente está fazendo, né? E eu percebo hoje que nós estamos caminhando muito mais num modelo de grupo de estudos ou grupo de desenvolvimento individual, que está baseado em algumas metodologias, está baseado em algum conteúdo, mas me parece que o instrumento principal de desenvolvimento é no estudo em grupo, em que a gente interage aqui, mas principalmente a gente ouve e observa como é que está se desenvolvendo, como é que os outros estão se desenvolvendo dentro do grupo. Porque cada um está desenvolvendo um aspecto que está focado, está voltado para a mentoria. Só que é um aspecto que é baseado na carreira, nas inclinações de cada um, na individualidade. Então, no final das contas, é um processo que lá na Baita a gente chama de peer learning, que é aprendizado com os pares. Então, é muito mais um processo de aprendizado em grupo e de relatar a sua situação, também de ouvir a situação dos outros. E a soma desses fatores é que vai impulsionar o aprendizado.
Eu estou vendo que esse modelo é muito mais rico do que se a gente seguisse, por exemplo, a sugestão do ChatGPT, de fazer uma sequência de módulos de conteúdo. Porque a gente vai se deparar com situações nos projetos, né? E aí a gente vai ter que ter uma resposta para aquilo. E que não necessariamente um curso estruturado proporcionou. Então, é tipo quase que um artesanato. Artesanato é com a minha mulher, Renato, a Rita. A minha Ela também. trabalha exatamente com obras de arte feitas em grupos pequenos, uma ajudando a outra, uma ajudando a outra, uma ajudando a outra. É peer learning. Peer learning. Então, o que faltou hoje, não vai dar mais tempo, né? Seria de a gente comentar aqui dentro de cada projeto, de ver como é que nós, mentores, avaliamos a evolução dos projetos dentro do que a gente acompanhou. Então, isso fica uma tarefa pendente. Mas eu acho que era muito mais importante a gente ter essa discussão aqui da mentoria em si. Agora, queria chamar a atenção para uma outra coisa inusitada, tá? Que é cada um de nós aqui está fazendo o papel de mentor, mas também tem aqui o papel de empreendedor, no final das contas. Vocês que vêm do ITT estão empreendendo o ITT. Cristina tem a experiência dela como empreendedora também. Eliezer trabalha aí num grupo de interesse que está se desenvolvendo também. Sérgio tem o projeto dele de reciclagem. Então, tem essa complicação adicional de que a gente está exercendo os dois papéis. São dois chapéus, o de empreendedor e o de mentor. Então, a gente precisa saber equilibrar aqui dentro os dois papéis. A gente tem que desenvolver os projetos individuais, porque senão a mentoria não chega a lugar nenhum, mas também cada um tem que se desenvolver como mentor, e aí a gente tem que achar o equilíbrio, principalmente de tempo, para que a gente não se omita em um dos papéis. E esse é um exercício difícil, porque a minha experiência com mentoria é que é muito difícil planejar e já determinar como é que vai ser o conteúdo de cada sessão. Mas tem que lutar para tentar não gerar um desequilíbrio. Então, hoje a gente, infelizmente, não falou muito sobre O Tiba já saiu, acho que foi almoçar. Ele disse que foi buscar. Então, só queria deixar esses comentários, né? E como última coisa, só queria fazer um comentário com vocês com relação ao ChatGPT, né? Até porque é uma trajetória que é interessante para a gente refletir em termos de inovação. Eu não sei quem assistiu um filme com o Mel Gibson chamado O Professor e o Louco. É a história do dicionário Oxford, o primeiro dicionário da língua inglesa. E ele fez isso no começo do século XX, 1900 e pouco. E aquilo era um projeto que já durava anos, já durava décadas, e ninguém conseguiu fazer o dicionário. O que o cara fez, o professor que botou em pé? E a história é verídica, tá? Ele fez um crowdsourcing. Ele pediu contribuições de leitores, para os leitores contribuírem com os verbetes dos dicionários. E eles fizeram um pedido das contribuições nas livrarias. E eles funcionaram, então, como editores. Recebiam os verbetes, e aí eles aprovavam ou não, e conseguiram, com isso, montar o primeiro dicionário. Primeira experiência de crowdsourcing feita com base em cartas. Depois disso, a gente tem as enciclopédias se desenvolvendo, mas aí no modelo organizacional, né?
O que veio de inovação na seguida foi o Wikipedia, que aí foi o Wikipedia foi um crowdsourcing mediado pela internet, pela tecnologia. Então, ela ganhou uma dimensão completamente diferente, né? E ela assassinou, né? Matou as enciclopédias. Agora, o que vem com o ChatGPT? O ChatGPT ele vem num modelo muito mais fluido, porque ele não é um modelo amarrado em cima do que foi escrito, como foi as enciclopédias e dicionários, né? Que eram modelos estáticos, né? O Wikipedia já é um modelo mais dinâmico, né? Do crowdsourcing, né? Só que o ChatGPT ele é totalmente dinâmico. Vocês viram, como vocês viram aqui na demonstração, que eu fiz a mesma consulta mais de uma vez e a cada consulta ele dá uma resposta diferente. Ele não faz isso de maneira aleatória. Ele tem alguma regra de como ele vai fazendo isso. O que acontece? A gente está passando por um novo momento de inovação com relação à gestão do conhecimento da humanidade. E aí não é simplesmente aquilo que a gente tem como tradicional, de gestão do conhecimento como um repositório. Não. É um conhecimento vivo, dinâmico, sendo realimentado a cada segundo. E onde... como é que... O Sérgio perguntou ali a questão do pagamento, né? Na verdade, quando a gente usa o ChatGPT, a gente está fortalecendo ele mesmo. Então, é do interesse do ChatGPT de manter a modalidade gratuita. Porque, com isso, ele aumenta o valor até de quem compra o ChatGPT e paga por ele. Então, a gente está vendo uma tremenda inovação, tanto na plataforma tecnológica, quanto na gestão do conhecimento, quanto no modelo de negócios. A gente ainda não sabe como é que vai ser o modelo do ChatGPT, o modelo de negócios. Eles têm lá uma tentativa da assinatura, mas nada garante que é assim que vai permanecer. Além disso, a gente está vivendo um momento que eu reputo como um momento similar ao que aconteceu nos computadores quando tinha uma guerra dos sistemas operacionais. Então, muita gente não sei se lembra, mas a IBM tinha um sistema operacional. A Sun tinha um sistema operacional. A Microsoft Digital Research tinha uma meia dúzia de sistemas operacionais. Hoje só sobrou, basicamente, Microsoft, Apple e Linux. O que a gente está vendo hoje na inteligência artificial é essa pulverização, como a gente viu aqui. A gente não sabe quem vai ganhar, mas a gente já consegue usar. Agora, eu entendo que a inteligência artificial ela vai ser como um sistema operacional sobre o qual serão construídas aplicações. Então, a gente está vivendo um momento do início da guerra das inteligências artificiais, para a gente ver quem é que vai prevalecer. E aí, os novos produtos vão ser construídos em cima dessas plataformas. O que acontece, que eu percebo? Nós estamos vivendo uma época de aceleração da inovação. Cada ciclo tecnológico tem atingido milhões de pessoas muito mais rapidamente. Que eu soubesse, o ChatGPT chegou a 1 milhão de usuários em poucas horas. E vocês veem, não sei se vocês sabem, mas hoje o LinkedIn fez 20 anos de idade. E o LinkedIn é uma tremenda rede social, que não tem a toxicidade das outras redes. Então, vocês veem a cadência da inovação, como a cadência está se acelerando? A gente olha o LinkedIn e fala, nossa, já tem 20 anos. É velho. Em termos de tecnologia, é uma rede velha. A nossa expectativa em termos de horizonte de tempo está muito acelerada também. E aí, a pergunta para a gente é,
como é que nós, que já passamos da meia-idade, né? Exceto a Cristina, não, é lógico que a Cristina está muito longe da meia-idade. Nós aqui que já passamos da meia-idade, como é que a gente consegue ficar na onda? E eu acho que é através de grupos assim, grupos de interesse. Elogio, né? Oi? Vou receber como elogio. Mas a gente... eu acho que um dos principais benefícios que a gente está vivendo em função da tecnologia é a possibilidade de a gente se reunir em grupos de interesse com esta facilidade e com esta eficiência. Então, a gente tem condições de se manter atualizado em termos de tecnologia como nunca, nunca se praticou antes. E de graça, né, Renato? Também de graça. Quer dizer, custa o tempo, né, Aliesa? Cada vez mais o nosso tempo está caro, né? Investimento é o tempo. Mas o retorno é muito grande, né, Eliezer? Acho que esse é o ponto. Muito grande. Nós estamos fazendo isso, cada um de nós, por causa do retorno que a gente vê. Mas a gente tem que lembrar também que nós dependemos uns dos outros. Não haveria esse retorno se nós não estivéssemos em grupo. É verdade. Então, a gente está vivendo também um exercício organizacional muito inusitado, que nós mesmos não temos muita referência de como fazer. Mas esse é o grande potencial que a gente tem hoje. Está na nossa mão. A gente tem os computadores, tem a internet, a gente tem as condições de trabalhar, e aí o caldo que a gente espreme e tira disso, né, depende só da gente, da nossa capacidade de nos aproximarmos de outras pessoas de tal maneira que a gente tem uma soma que é muito maior do que as partes. Se cada um de nós estivéssemos separados, nós não teríamos o resultado que nós estamos tendo por estarmos trabalhando em grupo. Então, uma parte do nosso esforço tem que ser voltado para fortalecimento do grupo. Porque esse investimento no fortalecimento do grupo gera retorno para todo mundo. Então, um esforço comunitário. Mas é isso, gente. Mais comentários? Eu acho que a gente já está na hora, né? Eu não sei se o Carlos mostrou a lista que ele fez sobre o estudo do ITT, mas depois, ontem à tarde, a gente falou, o Carlos, a Laura e eu, então a gente já tem algumas coisas. Nós completamos aquela lição de casa que ficou pendente, né, de avançar no detalhamento dos nossos clientes, do ITT, as dores e as recompensas de cada um. A gente detalhou isso, mas íamos trazer hoje, mas ótimo, o assunto foi excelente também, mas vamos continuar dentro do ITT, fazendo aquela aplicação do método Canvas, tá? Completo, com mais detalhe, e a próxima sessão a gente pode apresentar para vocês. Ótimo. Então, Carlos, se vocês tiverem a oportunidade de continuar esse trabalho que vocês já fizeram, né? A minha sugestão é vocês detalharem os Customer Jobs, tá? Como é que você detalha Customer Job? Você pega o cliente, né? E identifica qual é o resultado que ele quer obter. Exato. Foi nessa linha que a gente aprofundou um pouco em função dos comentários daquela sessão, né? Isso. E íamos expor para a gente avançar aqui, mas vamos avançar no ITT também, porque nem todos puderam participar. Só terminando com relação ao Customer Jobs, tá? Então, primeiro é o resultado que ele espera obter. Segundo, é o critério que ele usa para saber se deu certo ou errado. Terceiro, qual é o passo a passo que ele segue? Qual é a trajetória que ele percorre para chegar naquele resultado? Desde o momento que ele se interessou por alguma coisa, até que ele se decidiu por se dedicar àquilo,
até ele desenvolver a tarefa, até ele ver se dá certo ou não. Esse é o passo a passo. E Tá aí, perfeito. Pace e Gains. Eu mando para vocês esse resuminho por escrito, Ah, tá bom. pra vocês Beleza. estudarem. Tá legal. Vamos Mas avançar isso- isso durante essa semana. Porque isso é o que o pessoal denomina Customer Development, que é você entender o cliente de verdade, Perfeito. de maneira objetiva. Então, semana que vem a gente tenta começar por aí, tá? Bom, Tá bom. vamos disciplinar um pouquinho para a gente não deixar essa tarefa pendente. Ok, obrigado. Obrigado. Fala, Sérgio. Eu só queria perguntar se a Cristina tem mais 5 minutinhos, que eu queria aproveitar aqui e conversar com você sobre a semana passada. Você tem mais uns minutinhos, Cristina? Ah, mas então a gente vai saindo. Eu vou parar a gravação, vocês ficam aí, tá? Tá bom, Tenho sim. Tchau, tchau. tá bom. Obrigado, tchau. Bom fim de semana, pessoal. Cristina, Fala, então, sobre